Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. A molécula da água, ela é constituída de um oxigênio, que aqui está representado em vermelho, e 2 hidrogênios, que aqui estão representados em branco. Então eles são ligados por covalência, onde você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E eles são por covalência, então os elétrons vão circular aqui. A água tem uma polaridade, onde a parte hidrogênica da água é positiva, a parte oxigênica da água é negativa. Isso vai ter uma série de repercussões. Então existe um ângulo nessa água. Uma água, em geral, tem um ângulo de 104,5. É o ângulo de abertura entre um hidrogênio e outro. Esse ângulo varia, dependendo do estado físico da água. Por exemplo, uma água que se coloca numa reunião de 6 moléculas, que é conhecida com o nome de água hexagonal, que nós vamos mostrar daqui a pouco, o efeito terapêutico de uma água hexagonal, esse ângulo aumenta para 109,5. Então esse ângulo varia de acordo com uma série de coisas. Por exemplo, quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz, na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele consequentemente muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam 6 moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Os estudos mostram que a água hexagonal ela é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com 5 moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal para hexagonal. Ou seja, o ideal seria a água se posicionar de modo a formar 6 moléculas, formando um hexágono. Então aqui está uma água perfeitamente hexagonal, que tem um grande efeito terapêutico. E vocês vão ver as consequências físico-químicas da água se posicionar desse modo que está aqui, na forma hexagonal.